Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast e aqui quem fala é Léo Costa. E hoje eu vou fazer esse episódio sozinho porque a Lu tá cuidando do Pedro, que acordou vomitando e a gente não queria desmarcar como convidado, tá bom? Antes de mais nada, eu vim te pedir dois favores. Siga o canal do PBcast no YouTube e no seu tocador aí de streaming favorito, como por exemplo Spotify. Isso ajuda muito a gente, muito mais do que você imagina, tá bom? Então nós queremos bater 100 mil seguidores no YouTube. Se você puder ir lá no nosso canal de prática baseada em evidências, vai ajudar demais. E dois, agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é a MedCoffee. É a melhor escola de formação de estudantes de medicina e médicos para passar em concursos de título ou provas de residência. Se você tiver interesse nos produtos da MedCoffee, coloque o nosso cupom PBEcast, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica com o doutor cirurgião, doutor Maurício Sarquis. E aí, vem, chama a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Esse episódio é especial para mim por vários motivos, tá? Primeiro porque eu conheci o Maurício pelas redes sociais, depois o Maurício se tornou aluno da formação em PBE e eu sempre quis falar sobre esse tema aqui. E há 2 semanas atrás eu mandei um link para o Maurício de um novo artigo da Lancet sobre o Global Burnout Disease, sobre obesidade. A projeção é assustadora. Então, nós estamos ficando cada vez mais obesos e a tendência é de crescimento. E eu já cheguei num ponto, Maurício, eu vou passar a palavra para você para te dar as boas-vindas, que eu estou achando que a gente tem que lutar com qualquer ferramenta que a gente tiver na mão para combater a obesidade nesse mundo, tá? E uma dessas ferramentas, a gente já fez alguns episódios com nutricionistas, sobre dieta, sobre exercício e tal, que talvez seria a primeira linha de ataque contra a obesidade. E eu falei, cara, a gente tem que falar sobre cirurgia bariátrica. Aí eu mandei o artigo para o Maurício, convidei o Maurício e trouxe ele para conversar com a gente. Doutor Maurício, muito obrigado, cara. Eu gosto muito de você. Se apresente, fala o que você é, de onde você mora, o que você faz, para que time que você torce, e aí a gente começa a bater um papo aqui. Obrigado, doutor Léo. Fiquei muito contente com o convite. Na verdade, também, assim, eu comecei a te acompanhar justamente na época da pandemia, que eu comecei a ver, como você falava, né, das atualizações, dos artigos, das interpretações, aí eu já gostava de ficar procurando sempre melhores evidências, mas só que eu não sabia justamente atrás dos artigos, eu ia atrás do up-to-date, que era e dos guidelines, que já estava tudo mastigadinho. E esse período que eu saí acompanhando você e a doutora Lucila, eu fiquei realmente assim, encantado com a forma como vocês passam esse conhecimento. Legal. E me apresentar, como você falou, para me apresentar, antes de entrar no tema da bariátrica, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Maurício, eu sou cirurgião geral e atuo na área de cirurgia bariátrica também. Eu nasci em Manaus, lá longe, lá no norte. Com 10 anos fui para Fortaleza. Depois eu fui fazer a faculdade em Ilhéus, na Bahia, e fui fazer a residência em São Paulo. E lá em São Paulo foi que eu tive a minha formação em cirurgia geral e depois comecei a atuar em equipes que trabalham com cirurgia bariátrica, né? E eu já entrei na era da cirurgia bariátrica laparoscópica, né, que é por vídeo, é minimamente invasiva, que dá realmente assim uma recuperação muito melhor para o paciente do que as cirurgias abertas como eram realizadas. Ainda tem muitos serviços que fazem a cirurgia aberta, que o princípio é o mesmo, assim, é o da cirurgia bariátrica, né? Mas em questão, quando se tem a possibilidade, quando tem uma equipe capacitada e tem um hospital que ofereça os recursos, a cirurgia por vídeo, a recuperação é, sem dúvida, muito melhor. E você estava falando, pegando o gancho do que você falou, né, do Global Burden of Disease, ele realmente, assim, é impressionante e assustador o que ele fala. A previsão, se não me engano, é de que 60% em 2050 da população do mundo esteja com obesidade. Tá. Porque da mesma forma como a gente não se refere à pessoa que tem diabetes como diabético, e por muito tempo se trabalhou de não se referir às pessoas portadoras do HIV como aidéticas, para não estigmatizar essas pessoas pelo diagnóstico, tem se mudado essa nomenclatura também com relação à obesidade, para não se falar da pessoa obesa, mas da pessoa com obesidade, portadora de obesidade. Tá. Também,
se falava muito nas pessoas com obesidade muito grave, falava de superobeso e obesidade mórbida, né? Uhum. Mas e são nomes que não as sociedades, inclusive a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica já soltou até um comunicado falando para os associados, né, irem mudando um pouco essa nomenclatura, essa forma de se referir aos pacientes, ao diagnóstico, melhor dizendo, né? E junto com a obesidade vem muitos problemas, câncer, diabetes, hipertensão, e a expectativa é que realmente com esse aumento da prevalência da obesidade no mundo em 2050 e acabe se agravando também esses outros problemas. Uhum. Ô Maurício, uma dúvida aqui, bem honesta aqui. Quando que foram as primeiras cirurgias bariátricas? E outra coisa, uma dúvida minha com você. Há quanto tempo você vem fazendo isso? Há quantos anos você vem trabalhando com isso? Ó, eu terminei minha formação em 2010. Tá? Então, eu já trabalho com cirurgia bariátrica há 14, 15 anos, a bem dizer. Tá. Uhum. Né? A cirurgia bariátrica, os estudos com cirurgia bariátrica começaram lá pela década de 70, final da década de 60 para 70 do século 20. E, inicialmente, os cirurgiões que trabalhavam com isso, que pesquisavam, eles eram meio que, não seria bem, não levados a sério pelos outros cirurgiões, porque o resto, assim, digamos assim, das especialidades cirúrgicas acabavam encarando a obesidade como com aquele preconceito de que é fruto de preguiça e de Uhum. gulodice, né? Então, eles não estariam tratando uma doença real. E isso Uhum. persistiu por muitos anos. E foram tentadas várias técnicas, algumas, inclusive, já caíram, já não se usa muito mais hoje, e as mais realizadas no mundo hoje é o sleeve, que é a gastrectomia vertical, tira um pedaço do estômago e ele fica um pouquinho mais, digamos assim, o volume do estômago total, ele vai acabar sendo reduzido para o tamanho de uma banana prata, mais ou menos. Então, assim, Tá. reduz bastante o volume dele. E a outra modalidade é o bypass gástrico, que faz uma redução também do estômago, mas faz um desvio da parte inicial. O nome bypass, em inglês, significa desvio. Então, acaba se fazendo um desvio do estômago e da parte inicial do intestino. Tem outras cirurgias, outras modalidades cirúrgicas, mas essas são os carros-chefes, digamos assim, da cirurgia bariátrica hoje. Tá. O Maurício, eu lembro, teve uma aula da formação em PBE que você abriu um artigo para mim, um artigo antigo, tradicional, parece assim, é tipo eu não gosto desse nome, mas parece ser um estudo assim que marcou a história da cirurgia bariátrica, em que depois você podia contar para a gente um pouquinho, você até me pediu ajuda para interpretar uma tabela, um gráfico, eu não lembro o que era, mas que comentava assim, naquela época nem podia fazer ensaio clínico sobre o assunto. Você podia comentar um pouquinho por que não podia? Eu lembro que você me contou alguma coisa de aspectos éticos, assim, que na época não podia. Você lembra desse estudo? Eu me lembro de ter comentado de um estudo, mas eu não Um me estudo na recordo dessa Suécia, parte da alimentação, da limitação do estudo. eu lembro que ele não era um ensaio controlado aleatorizado, e acho que foi o primeiro, assim, o primeiro estudo que comparou pacientes que fizeram bariátrica e não fizeram. Isso, ele acompanhava, eu me lembro de ter comentado de um, que a minha dúvida era até na linha de base, né, da comparação, acho que Isso, inicial. isso, Aliás, não, isso. minto, desculpa. Era com relação ao uso do P, aquela coisa, P Uhum, menor do que, tá. era relacionado a isso. E ele foi um acompanhamento de anos na evolução, né, dos pacientes pós-bariátrica, de como que foi a perda de peso, quantos que reganhavam realmente o peso. Então esse estudo ele era antigo, eu lembro que ele acompanhou um monte de gente, não é isso? Ele é um instituto dinamarquês, se não me Uhum, engano, que ele acompanhou vários centros, como que esses pacientes evoluíram após. Foi um estudo, uma prospectiva, né? Vendo uhum, como que eles iam respondendo, diminuição de comorbidades, mortalidade e reganho de peso, que são um dos principais fatores, coisas que dão receio, medo, né, aos pacientes no pós-cirurgia. uhum. E o que eles encontraram é que
tinha uma grande resolução dessas morbidades, né, redução de diabetes, redução de pressão alta, redução de incidência de câncer nessa população que fez a cirurgia. Uma outra coisa também que foi observado, agora eu não me recordo se foi nesse estudo ou se foi um outro, que comparou especificamente, era emagrecimento só com aconselhamento, aulas, né, tipo, para a pessoa, medidas intensivas, a pessoa sendo acompanhada com nutrição, com atividade física e a cirurgia. O que foi só ensinado, só aula, né, não teve praticamente resposta. O braço que teve orientação nutricional com a educação física teve uma resposta um pouco insatisfatória, mas ainda teve uma resposta, mas a da cirurgia foi a que teve disparado a melhor resposta para a diminuição das morbidades, das doenças associadas à obesidade e uma perda efetiva de peso no longo prazo. Uhum. Ô Maurício, qual que é a indicação clínica para um cara ir para bariátrica? Tem critério para isso? Existe um critério clássico? Ou se a pessoa quiser fazer, ela pode fazer? Essa cirurgia letiva, ela tem critérios para você eleger, falar, cara, eu acho que você vai responder bem para isso, ou antes tem que fazer alguma coisa? Como é que é isso na sua prática clínica aí, ou nos guidelines, o que eles falam? Tem critérios, sim. Tá. O critério é a pessoa ter obesidade clínica. Antigamente, se tinha uma visão de que a pessoa ela só poderia fazer a cirurgia bariátrica se tivesse testado todos os métodos possíveis e existentes e nada funciona e a cirurgia bariátrica seria a última salvação dela, certo? Mas isso é uma visão de que já antiga e se você parar para pensar não faz muito sentido, porque a gente tem um tratamento que tem comprovação, tem evidência, não só tem artigo, tem evidência de qualidade de que ele funciona. E aí você vai esperar uma doença piorar para poder oferecer o melhor tratamento. Não faz sentido, né? E agora, o que se acontecia muito é que o diagnóstico, ele não tinha um diagnóstico, uma forma, uma ferramenta para você chegar e diagnosticar com segurança. A pessoa tem uma obesidade clínica. O pessoal a gente usava muito o IMC como um crivo, né, como uma peneira para ver os pacientes que têm essa indicação. Só que o IMC, ele não é uma medida de obesidade, né? Não foi nem um médico que calculou a primeira vez, foi um matemático que elaborou esse cálculo lá para o século XIX, se eu não me engano, para uma população específica na Europa. Então, você vê, pessoas de origem africana têm uma densidade muscular e óssea maior. O IMC dessas pessoas vai ser um pouco mais alto, e não quer dizer necessariamente que seja sobrepeso ou obesidade. Pessoas asiáticas, lá da China, do Japão, mais para o bem Oriente, não, Oriente mais afastado, né, bem asiáticos, elas, por outro lado, elas com o IMC até mais baixo, elas podem apresentar um índice de adiposidade maior. Tá. Então, agora em janeiro desse ano, em janeiro de 2025, o Lancet ele lançou um artigo que foi um consenso, pegaram especialistas de vários centros do mundo e discutiram como chegar num diagnóstico de obesidade clínica. Na verdade, antes, eles começaram a definir o que é a obesidade, como diagnosticar a obesidade foi logo a seguir. E aí, esse trabalho, eles dividiram duas categorias, né, a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica. Tá. Na obesidade pré-clínica, é aquela pessoa que tem o fenótipo da obesidade, né, você vê, ela tem um acúmulo de gordura corporal, que aí você, ao perceber isso, você pode usar o IMC para tentar ter uma noção, né, do acúmulo de gordura corporal que essa pessoa pode ter. Entender que eu estou falando de acúmulo de gordura corporal, não é peso. Peso. Tá? Porque as pessoas pensam muito no peso para tentar classificar essa obesidade. Um pugilista, o Mike Tyson, no auge dele lá, o IMC dele era 35, 36, e por isso era obeso, certo? Então, não é peso, é acúmulo de gordura. Aí, nesse caso, pode-se usar o IMC, pode-se usar
a bioimpedância, pode-se usar medidas antropométricas, relações cintura com altura, né? Então, ao perceber, ao avaliar isso, você já pode ver, beleza, a pessoa tem a obesidade. Definiu que a pessoa tem obesidade, aí você vai definir se é uma obesidade pré-clínica ou uma obesidade clínica. Tá. A obesidade pré-clínica é a pessoa que tem esse fenótipo da obesidade, mas ela não tem sinais e sintomas da obesidade. Não Perfeito. limita a atividade diária, não tem, por exemplo, hipertensão arterial, não tem arritmia, não tem apneia do sono, certo? Então, que são sintomas da obesidade. Então, a pessoa ela tem esse fenótipo e ela não tem nenhuma limitação, nenhum sintoma. Essa Perfeito. pessoa, ela pode ser direcionada para recomendações, orientações, para já iniciar algum tratamento para que não se torne uma obesidade clínica. Uhum. E a obesidade clínica, propriamente dita, ela é quando você vê que a pessoa tem esse fenótipo da obesidade e associado a alguns sinais e sintomas. No adulto, essa comissão do Lancet, ela definiu que são 18 possíveis sinais e sintomas, Tá. e para crianças e adolescentes são 13, certo? Aí, nos adultos, dentre eles está, como eu falei, né, hipertensão, diabetes, doença gordurosa do fígado, arritmia, edemas recorrentes, Uhum. cefaleia recorrente, por consequência de aumento de pressão intracraniana, dentre outros. Então, Perfeito. basta um deles. Tá. Basta um. Se a pessoa tiver o fenótipo da obesidade e qualquer um dos 18 sinais ou sintomas associados à obesidade, ela já é diagnosticada com obesidade clínica. Tá. E aí, quando você divide, tem diagnóstico, tem esses dois grupos, você tem como priorizar. Então, como a gente tem, como o artigo que você apresentou, né, que você me encaminhou lá, o Global Burden of Disease, é uma prevalência muito grande de obesos, de pessoas com obesidade, mas tem umas que são pré-clínicas e outras obesidade clínica. Então, dessa forma, a gente consegue priorizar o tratamento de quem está precisando mais. Então, as pessoas com obesidade clínica, elas têm que ser priorizadas no tratamento, seja medicamentoso, seja cirúrgico. Porque as mudanças, as adaptações de hábitos de vida, elas têm que ser direcionadas para todo mundo. Uhum. Né? Não é só para um grupo ou para outro. Isso aí é fato. Né? Todo mundo tem que procurar ter uma adaptação do hábito de alimentação, hábitos de atividade física para ter mais saúde, independente de ter obesidade ou não. Ô Maurício, me veio uma dúvida aqui muito louca aqui agora. Talvez vai ser complexa, a gente pode dividir essa pergunta em algumas demandas aqui. Lá no início do podcast, você disse assim para mim, existe um conceito retrógrado, preconceituoso, que a obesidade, a pessoa com obesidade, ela é uma pessoa preguiçosa, ela não consegue controlar os seus impulsos alimentares, etc. E aí eu não acho que é retrógrado, não. Eu acho que tem muita gente que fala isso até hoje. Profissional de saúde que tá com a cara no Instagram, com centenas, milhares de pessoas, e estão falando assim, eu consigo te emagrecer porque eu vou resolver isso aqui e tal. Eu tenho certeza que não é simples assim. E aí, esses caras falam assim, Ozempic, cirurgia, é uma coisa de atalho de preguiçoso, já que ele não consegue fazer isso e tal. Você não vai tratar a causa. E eu tenho certeza, como você trabalha com isso, você vê pacientes com portadores de obesidade o tempo todo, se eu cometer alguma gafe chamando os pacientes de obeso, eu peço perdão, tá? Que eu aprendi agora. Como é que a gente combate essa explicação? Porque a obesidade é muito mais complicado do que simplesmente fechar a boca. Não estou nem falando o cara de compulsão, tá, Maurício? O compulsão de verdade. O cara que acorda de madrugada e come feijão congelado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando o cara que está com dificuldade de perder peso mesmo, porque a vida é dura, porque tá foda, e talvez ele bota a emoção dele toda em comida, e hormônios, etc. Eu queria um pouco que a gente batesse um papo sobre isso, porque eu vejo muito assim, cara, você usou uma frase muito boa, a cirurgia bariátrica é encarada como o último recurso. Cara, tipo assim, fudeu, já era, vai ter que operar esse cara. E eu tô entendendo que não é bem assim, e às vezes você abre mão de um recurso que tem o maior tamanho de efeito que eu conheço para obesidade,
e que você pode resolver o problema do cara, nem que se for por alguns tempos. Depois nós vamos falar de reganho e tudo, mas eu queria que você tocasse nesse assunto, porque eu já vi você falando um pouco sobre isso no Instagram. Então, é um conceito retrógrado, mas no sentido assim de não que não estejam usando, não que seja algo antigo, mas é um conceito retrógrado, mas que as pessoas ainda reproduzem muito hoje, né? Esse conceito, né, de que seria preguiça, de que seria glutonice, mas é porque ainda se tem muita visão, e dentro dos profissionais de saúde, de que a obesidade não é uma doença, mas é. E aí eu gosto muito de trabalhar com analogias. E aí, digamos, uma pessoa fala assim, não, o remédio é um atalho para curar, a cirurgia é um atalho para curar. Uma pessoa que tem hipertensão de difícil controle, ela toma cuidado com a alimentação dela, ela evita excesso de sal, mas tenta fazer alguma atividade física para regular a pressão. Mas as pessoas não pensam que ela tomar um remédio é uma fuga, é um atalho. É uma coisa que não tentou, uma pessoa que não tentou bastante. Mesma coisa vale para o diabetes, para câncer. Não penso que porque a pessoa imagina, tem uma doença lá que você vai tirar, né? Mas a cirurgia oncológica, ela é um tratamento para uma doença, assim como a cirurgia bariátrica é um tratamento para uma doença, certo? E tem suas indicações, como eu mencionei anteriormente. Você tinha falado mais... Não, e eu estava falando assim que como que as pessoas vão... Porque eu acho que é um preconceito no sentido assim, tá na cabeça do cara, ele não é malvadão de falar isso, né? E aí ele fala assim, logo não opera não, e a cirurgia não vai tratar a causa. Eu não sei se é isso, sabe? Eu queria ouvir da sua opinião enquanto você está na outra ponta. Então, tem uma pergunta que eu gosto, que eu já fiz, acho que eu fiz algumas vezes no Instagram, e às vezes eu comento com os pacientes. Aí eu te pergunto agora, você acha que a pessoa é obesa porque ela come muito, ou ela come muito porque ela é obesa? Qual dos dois? Estou te perguntando. Você está me perguntando? Inicialmente eu acho que porque ela come muito, mas pode ser que quanto mais ela coma, ela vai criando um ciclo do inferno ali, né, cara? E ela não... Metabolicamente ela vai mudando, né? O ato de comer demais é uma consequência das alterações fisiológicas e metabólicas da obesidade. Então, não é porque necessariamente a pessoa vai atrás de comer muito que ela é obesa. O fato dela ter obesa gera nela essas alterações no mecanismo de saciedade e de satisfação que a levam a consumir mais. Alguns anos atrás também, acho que tem uns 2 ou 3 anos, saiu um outro artigo também no Lancet, de um estudo que trabalha nos fenótipos, também começou a estudar os fenótipos da obesidade. E aí eles colocaram a teoria que tem 4 tipos, né, de fenótipos que não sejam necessariamente cada pessoa vá se classificar em um deles, mas vai apresentar traços primordiais, principais de um desses 4. Um que é o slow burn, que eles falam que é o metabolismo baixo, certo? Mas nem todo obeso necessariamente vai ter um metabolismo mais baixo, tá? Esse é um tipo. O outro é o cérebro faminto, são as pessoas que têm uma fome excessiva, uma fome desproporcional. O intestino faminto, que são as pessoas que, por um também funcionamento do aparelho digestivo, elas têm uma saciedade mais baixa, uma saciação mais baixa. E, uma sente mais fome, a outra fica menos tempo saciada. Sente fome mais rápido. E o 4º tipo é o comer hedônico. É a pessoa que tem no ato de comer o prazer. Ela busca, né, ela necessita daquilo ali para aliviar algum sofrimento emocional, psicológico. Então, teria esses 4 tipos, né? Então, você vê, uma pessoa que tem essas alterações, ela tem que ter um controle consciente muito grande, né? Não é que nem uma pessoa que não tem obesidade, que não sente fome nos intervalos, fica bem, não sente uma fome tão avassaladora quando se apresenta com a comida, né? Então, tem esses aspectos. Então, e aí é que é o ponto que eu estou tentando ligar para fazer o combo da loucura para jogar no seu colo. Mas alguém vai falar assim, cara, aí o Maurício chega lá e corta metade do meu estômago,
E eu passo a comer menos porque eu não suporto. Eu vou ficar saciado, se eu comer mal, eu vou passar mal e Uhum. tal. Como que eu combato um preconceito de uma pessoa que diz assim, a fome dela é hedônica, entendeu? Essa cirurgia não vai resolver esse hedonismo, ela não vai resolver esse cérebro faminto, ou ela ajuda nesse aspecto, ou não se justifica esse argumento que eu estou fazendo para não fazer a cirurgia. Eu estou fazendo papel de advogado do diabo, tá, Maurício? Não, mas tá certo. Ó, então, porque aí também você está pensando um pouco como se a cirurgia bariátrica fosse o tratamento para obesidade. Ela é um dos pés do tratamento para obesidade. Uhum. Teve até um vídeo que eu coloquei lá no Instagram, que eu montei uma mesinha de Lego e botei 4 pés. Não, 3 pés, uma mesinha quadrada, botei 3 pés. Uhum. E aí ela estava equilibrada nesses 3 pés, né? Que aí, digamos, seria hábitos de vida, alimentação, atividade física e tal. Porque para a maioria das pessoas, a mesa consegue ficar equilibrada dessa forma. Numa pessoa que tem obesidade, aquele canto da mesa que está sem o pé, ele acaba pesando mais. Perfeito. E ao pesar mais, ele vai fazer a mesa tombar. Uhum. Então, a gente tem que botar um quarto pezinho ali para essa mesa não tombar. Esse quarto pezinho, ele pode ser medicação, cirurgia, né? Pode ser acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, que pode ajudar também. Então, quando a gente atende um paciente para se propor um tratamento efetivo para a obesidade, ele vai envolver o acompanhamento, independente se vai fazer cirurgia ou não. Ele tem que envolver o acompanhamento com o nutricionista, a atividade física regular, algumas mudanças de hábitos, em alguns casos, acompanhamento psicológico, no caso da cirurgia, sempre com acompanhamento psicológico, Que legal. porque a pessoa ela tem que se preparar para uma mudança grande que ela vai ter um marco, né? Ela vai ter um dia lá que até aquele dia ela vai estar com o organismo funcionando de um jeito e do outro ela vai iniciar um outro processo de funcionamento do corpo. A perda de peso ela tende a ser mais rápida, então tem mudança de imagem corporal. Então, a pessoa ela tem que ter esse suporte psicológico também para fazer esse tratamento, certo? Tá. E como você falou um pouco essa questão da cirurgia, aí, só antes de eu falar da cirurgia, uma outra coisa que me veio que eu queria comentar aqui, muitas vezes a maioria das pessoas não fazem noção. Teve um estudo que ele viu uma correlação muito grande entre adaptação metabólica do corpo para a perda de peso, né, que ela luta contra a perda de peso. Então, o organismo da pessoa, ela meio que tem um termostatozinho lá, né, um reguladorzinho lá que diz, ó, o seu peso é tanto, é esse daqui. E quanto mais tempo a pessoa permanece naquela faixa de peso, mais aquilo ali vai ficar gravado e a pessoa o organismo vai tentar trazer de volta para aquele ponto. Por exemplo, a pessoa que ela faz uma atividade física e aí ela pensa, como muitas pessoas falam, é um cálculo simples de matemática, caloria que sai, caloria que entra. Muita gente fala isso. Mas quando você faz uma atividade física e gasta, suponhamos lá, 300 calorias numa atividade física, no restante do dia que você não está fazendo atividade física, o teu corpo ele vai procurar economizar energia, ou seja, ele vai melhorar a eficiência energética no decorrer do dia para tentar compensar a perda que você teve. Numa pessoa que não tem obesidade, isso pode chegar em torno de 20%. Numa pessoa com obesidade, chega a 50%. Cara, a vida não é justa, não, cara. Olha que doideira. Não é. Quer dizer, você está me dizendo o seguinte, então, deixa eu ver se eu entendi. Se você falar assim, vamos pegar um paciente que tem obesidade e ele fez uma atividade física vigorosa, ele queimou 500 calorias. O corpo vai tentar economizar ele vai conseguir economizar umas 250 do resto do dia dele. Que bosta, velho. Pronto. Os carros de hoje, os carros mais tecnológicos de hoje, você consegue ajustar o motor para o modo esporte e o modo eco. Não consegue? Entendi. É como se de manhã, para ir no trabalho, você bota ele no modo esporte, para gastar, e você vai lá, torra essa gasolina, queima essa gasolina, mas no restante do dia, para não pesar no bolso, você bota no modo econômico para ele economizar e não gastar o mesmo, não manter aquele padrão de gasto. Que O corpo ele bosta. faz isso. Ele busca eficiência energética. A gente evoluiu, a gente não evoluiu para emagrecer. A gente evoluiu para eficiência energética. Eficiência energética é tentar poupar, não é tentar queimar. É verdade. Né?
Tem outro também, outro estudo que fala de... Depois eu acho essa referência para te mandar, se for o caso, botar na descrição A aqui gente bota na descrição aqui. É um outro que fala da memória epigenética das células é, adiposas, né? E aí significa que são alterações o meio, né, aquela célula foi submetida, que ela sofre e passa a se comportar de uma maneira diferente. Uhum. Então, quando expostas a uma quantidade de adiposidade maior, essas células, elas meio que buscam sempre acumular mais aquela gordura. Uhum. Né? Então, uma analogia que eu uso para os meus pacientes é como se a pessoa estivesse nadando contra a corrente. Uhum. Ela está no rio, está a correnteza, e ela está tentando nadar. As medidas que a gente tem para tratar a obesidade, a gente está colocando uma ou outra lá, um pezinho de pato para ajudar ela a bater o pé e nadar um pouco mais rápido. Um barquinho a remo ou um barquinho a motor para ela segurar e ajudar a nadar e manter a correnteza. Uhum. Uma âncora para ela segurar na beira e não deixar a correnteza levar de volta enquanto ela ganha energia para continuar a jornada. Mas essa correnteza vai continuar, ela não vai parar. E aí a gente entra na questão do reganho, né? Que as pessoas falam, por que eu vou operar se tem chance de reganhar? A cirurgia não é eficiente porque pode ter reganho. A obesidade é uma doença crônica. E por ser uma doença crônica, ela também tem um caráter de recorrência, assim como é o diabetes, assim como é a pressão alta. A pessoa que tem diabetes, ela passa anos ajustando a medicação. Né? Junta outra medicação, faz polifarmácia, né, para tratar aquilo, além das medidas dietéticas e comportamentais que foram recomendadas. Então, e as pessoas não falam que o tratamento não funciona. É a característica progressiva da doença. Tá, certo? Mas mesmo assim, tendo a obesidade a característica crônica e progressiva e com tendência de recidiva, então qualquer tratamento ela tem a chance de a pessoa ter esse reganho de peso. Mas dentre os tratamentos que a gente tem até hoje, a obesidade, a cirurgia bariátrica é a que apresenta menos. Tá. Ô Maurício, em média, quando chega um paciente aí que fala assim, ele tá determinado a fazer cirurgia, ele chega para você, Maurício, eu quero... Sabe assim, por exemplo, quando eu fiz meu implante capilar, eu já sentei na frente do cirurgião querendo fazer um implante. Eu só queria ser educado. Quais são os meus riscos? Entendi. Não, eu tô falando assim, quando eu chego para fazer uma cirurgia, deu o exemplo que eu fiz um implante capilar há um ano atrás. Eu já fui no cara com vontade de operar. Eu já tinha estudado, tudo bem, que eu sou mais letrado, eu consigo procurar e tal. Mas eu meio que já sabia, só que eu queria uma informação do cirurgião. Então eu fui conversar, levei minha lista, fiz o meu dever de casa, levei um papelzinho, ele ficou meio assustado, e eu perguntei tudo. Meu couro cabeludo pode necrosar? Pode dar errado? Quais são os riscos? E aí, na hora que ele me explicou tudo, eu botei na balança, eu achei que valia a pena, eu fui lá e topei operar. Tá? Acho que tem pouco a ver com a bariátrica, mas tem. Pergunta para o cirurgião da bariátrica. Quando eu estou num quadro de obesidade instalado, quantos por cento em média de peso corporal que você consegue estimar de uma perda média após uma cirurgia bariátrica, seja o bypass ou seja o sleeve que você falou? Em torno de 20% a 25% do excesso de peso. Tá, é muita coisa. Agora, entendo o seguinte, não é necessariamente 20% a 25% do peso bruto total, é do excesso. É do excesso, tá? Entendi. Então, por exemplo, um indivíduo que está lá pesando 100 quilos, mas é baixinho, tem 1,50 m, 1,60 m, o peso ideal para essa pessoa aí seria em torno dos 60 e poucos quilos. Tá. Né? Mas, se com a cirurgia essa pessoa sair de 100 para 75, ou seja, uma perda de 25%, ela ainda estaria, pelo IMC, num excesso de peso. Tá? Mas o que a gente busca não é o controle do valor peso, mas a diminuição do excesso de adiposidade que vai ter ocorrido. Então, vai mudar a proporção massa magra, a pessoa vai, como ela vai estar com a dieta orientada, vai estar fazendo atividade física, então ganha massa muscular. Então, muda a proporção, né, a pessoa perde a adiposidade, ela começa a diminuir os sinais e sintomas da obesidade. Então, por mais que a pessoa ela faça a cirurgia e ela fica lá com o IMC, ela vai fazer o cálculozinho dela lá, o IMC dá 29,
que é a fronteira de sobrepeso para obesidade grau 1 pelo IMC. Mas ela não tem nenhum sinal e sintoma da obesidade, ela está bem, está ótimo. O objetivo, a cirurgia bariátrica, ela não é uma cirurgia estética. O objetivo não é fazer a pessoa perder a quantidade de quilos necessária para ficar com IMC de 22,5, 24, não é isso, certo? Algumas pessoas podem até chegar a uma perda de peso maior. Isso que eu estou te falando é uma média. Tá, claro. Tem pessoas que perdem 30%, 40% do peso, tá certo? E, inclusive, aquele estudo que eu falei antes, ainda agora, que fala dos fenótipos da obesidade, foi estudo, SOFIA, com PH. Eles desenvolveram, inclusive, uma calculadora baseada em machine learning, né, que eles falam, né, inteligência artificial, em que a gente coloca alguns dados do paciente e ele consegue fazer uma projeção de 5 anos de como vai ser a curva de perda desse paciente e de reganho. Olha que legal. E ele dá com aquela margem de erro, né, com a variação para cima, para mais e para menos. Entendi, então, entendi. Já é uma ferramenta a mais que a gente consegue para dar uma tranquilizada para o paciente de como vai ser esse processo. Beleza, então aí eu sou o paciente, eu chego para o Maurício e falo assim, você vai perder 25% do excesso de peso. Eu falo, doutor Maurício, quantos por cento das pessoas que fazem essa cirurgia tem um reganho em 5 a 10 anos? Tem uma taxa já estabelecida na literatura disso? Tem, só não me recordo agora. Tá. Mas não consigo me recordar agora da taxa de reganho. Oi? É alta essa taxa? Não é muito alta, não. Tá, então não é 50% de reganho, cada 2, 1, não, tá, é bem menos que isso, tá. Porque eu acho que é importante os pacientes entenderem isso, né? É claro que pode ter reganho. O ruim, né, Maurício, é que a gente sempre vai saber desses casos de reganho, né? E você não olha para os benefícios, né? Tem uma frase que eu escutei há um tempo que eu acho bem legal. Faz mais barulho uma árvore caindo do que um bosque crescendo. Né? Então, o desastre, o que dá errado ganha mídia, ganha engajamento. Mas o que dá certo não faz esse barulho, fica quietinho no canto. A pessoa que acontece alguma coisa ruim, ela espalha, ela faz, alardeia e tal, chama, o pessoal fica indignado, o pessoal pega as dores. Agora, quando dá certo, tanto. Eu até acho, né, Maurício, que o viés de memorização nossa é nos dois extremos. É o cara que dá muito certo, né? E o cara que dá muito errado. Esses dois caras são problemas, né? Porque eles são extremos também e a gente fica olhando para os dois. Ou eu vou ficar muito magro, vou ficar com o corpo da Gisele Bündchen, ou vai dar errado. Eu vou voltar a ter obesidade. E aí, na verdade, o paciente não está em nenhuma dos dois extremos, né? Ele está em alguma coisa ali no meio que provavelmente... É engraçado, quando eu decidi te entrevistar, Maurício, eu não tenho nenhum medo de afirmar que a evidência de bariátrica é muito boa, que as taxas de reganho não são tão grandes assim, que tem o seu nível de segurança. Eu quero conversar um pouquinho sobre segurança da cirurgia daqui a pouquinho com você. Então, mas é para não desencorajar as pessoas a buscar esse recurso, já que estamos ficando cada vez mais, ganhando mais peso e tudo, tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não queria deixar de fazer, porque me veio na cabeça aqui agora. Me ocorreu aqui agora, eu me lembrei aqui. A depender do centro, varia muito essa taxa de reganho. Entre 10% até 30% dos pacientes ali podem apresentar. Tá bom, então beleza, cara. É engraçado isso, sabe por que eu estou pensando aqui, Maurício? Eu não sou da sua área, né? Cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Eu sou operado disso. Existe uma probabilidade, não é pequena, de eu romper a minha cirurgia, de eu perder a minha cirurgia ou romper do outro lado. Só pelo fato de eu ter sido operado, a chance de recorrência no lado contralateral aumenta pra cacete. Hoje tem muitos dados sobre isso. E as pessoas operam assim mesmo, entendeu? Sim. As pessoas operam assim mesmo, que ela fala, o benefício que eu posso ganhar é superior ao risco que eu tenho. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui mais arriscada agora, que você deve enfrentar isso de vez em quando. Eu vou pensar num caso muito extremo para complicar a sua vida. Você pega um paciente que ele já está muito ferrado. Ele está muito ferrado. Ele está com IMC de 40 trololó. Ele está com muito risco. Não, 40 não. É gigante. Bota 60. 60, eu operei tá paciente com IMC de 65, 66. Tá, então, não, eu acho que então já sei a resposta. Por que eu falei a palavra 40, Maurício?
Uma vez eu vi um artigo, eu não vou me lembrar onde eu li, que um paciente com IMC de 40, lembrando assim, a gente falou que o IMC não é uma boa medida, mas ele tem uma correlação alta com a adiposidade. Então, assim, tirando os extremos, se você não for jogador de rugby, não for um crossfiteiro, um halterofilista, o IMC é um proxy bom para a obesidade. Ele não é perfeito, mas ele é um proxy. Um paciente com 40, ele tem mais risco do que um tabagista alcoolista crônico de morrer. Então, assim, a obesidade tem que tratar esse negócio. Não pode ficar de 40. Se você deu gargalhada, eu falei 40, então 50, 60. Você está se aproximando de eventos catastróficos pelo fato de você estar muito obeso. Pergunta para o cirurgião. Você pega um cara de 60 de MC. O risco cirúrgico desse cara, bicho, entendeu? Porque eu entendo que esse cara, ele não tem outra opção. Como é que é feito isso, Maurício? E se você puder me explicar, se você quiser, eu só fico complicando sua vida. O balão que bota, existe alguma coisa para emagrecer esse cara um pouco, para depois operar? Como é que é essa parada? Se você puder explicar, porque eu tenho certeza que às vezes alguém vai abrir aqui, ele tem um IMC de 50, 55, e ele fala, porra, mas meu risco é foda. Como é que mede isso? Existem alguns artifícios. Primeiro, voltando para o que você falou do IMC. Eu sei que eu falei que o IMC ele não é uma medida que tem acurácia para a gente dizer se um paciente tem obesidade grau 1, grau 2 e tal, certo? Mas um paciente, uma pessoa, um indivíduo com IMC de 40 ou mais, é muito difícil que não seja uma obesidade clínica, tá certo? Então, realmente é muito difícil você ter um IMC de 40 que não seja obesidade. Tanto que era até um dos critérios, um dos pontos que era estipulado para a indicação da cirurgia. Não precisava, se o IMC for 40, tem indicação. Ponto. Tá bom. Eu lembro disso. Com relação ao risco cirúrgico, sim, os pacientes com obesidade grave, eles têm um risco cirúrgico aumentado. Para isso, no pré-operatório, a gente faz uma série de avaliações para ter noção de quanto que seria esse risco cirúrgico para esse paciente, seja respiratório, seja cardiológico, certo? Para tomar as medidas para que a gente consiga mitigar, diminuir esses riscos no intraoperatório e no pós-operatório imediato. Então, a gente identifica se o paciente tem a indicação de fazer o pós-operatório na UTI, ou se ele já vai direto para o quarto, que também já é uma mudança da cirurgia antiga, bariátrica, para hoje. Quando eu estava na residência, todo paciente pós-bariátrico ia para a UTI. Todo. Era sair do centro cirúrgico para a UTI. Uma vaga na UTI garantida. Vaga na UTI garantida, ficava lá um dia lá na UTI, jejum 24 horas, para só no dia seguinte, talvez ter alta da UTI e pensar em iniciar a dieta. Hoje não. A grande maioria dos pacientes, a alta é para enfermaria, apartamento normal, com recomendação de sair da cama, andar, assim que tiver bem acordado, da anestesia, da sedação, e já se inicia uma dieta líquida restrita, né, que é líquidos claros, né, água, chá, suco sem açúcar, nas primeiras 24 horas, não espera virar 24 horas para pensar em oferecer isso. Então, já teve essa grande mudança. Quando os pacientes têm um nível de obesidade muito grave, a gente pode lançar mão de alguns artifícios para que esse paciente perca um pouquinho de massa para poder ir para a cirurgia. Né? Mas aí a gente está falando de IMCs muito elevados, 65, 70, então a gente aí pode usar o balão é uma medida provisória que pode ajudar nessa perda de peso. Os Explica para a medicamentos... galera o que é o balão, Maurício. O balão, ele é uma esfera de silicone, silicone é uma das possibilidades, né, que ela enche de líquido e coloca por endoscopia dentro do estômago. Aí ele vai lá, endoscópio, coloca o balão, infla e ele se aloca no fundo gástrico. E mantém o fundo gástrico sempre dilatado, sempre cheio, a pessoa fica com a sensação de que está saciada, com o estômago cheio, e isso diminui o apetite, ou diminui aumenta a saciedade, e dessa forma a pessoa consegue perder um pouco de peso. Mas o balão não pode ficar para sempre, né? Ele varia dependendo da marca do balão, pode ficar 3 meses, 4 meses, até 12 meses, e aí fazer, se for o caso, substituição. Mas isso não é uma regra, a gente precisar fazer isso para os pacientes fazerem cirurgia. Porque perceba o contrassenso. Para eu fazer um tratamento para obesidade, eu exigi que o paciente atinja o objetivo do tratamento que eu estou propondo.
Então, Uhum. assim, não faz muito sentido eu chegar para o paciente e falar, ó, se você não perder 25, 20%, 10% do Eu seu não posso peso, te eu não vou operar. te operar. Entendi. Não Tudo faz bem. sentido. Não, não. A pessoa já não consegue perder peso, aí eu vou exigir que ela perca peso para operar, Uhum, uhum. né? Aí, voltando, só explicando. Se o paciente tiver uma obesidade muito elevada, muito grave, em que o risco anestésico, o risco cardiológico seja muito alto, aí a gente pode sugerir, pode lançar mão desses tratamentos com medicamento ou com o balão para que a pessoa ganhe uma janelazinha maior de segurança, perca um pouco de peso para fazer a cirurgia. Uhum. Mas não é uma regra pétrea, né? Não é algo que você Ah, tenha que fazer com todo mundo. e pelo que eu entendi, você pode até lançar mão de medicamento também. Isso, Começa com medicação, faz o cara emagrecer um pouco. Você vai, enfim, você vai cercar de todos os artifícios possíveis para mitigar o risco cirúrgico desse cara e depois ele acabar, o tratamento mesmo final será para fazer a cirurgia bariátrica. isso. Tá? Maurício, Uhum. pergunta de ignorante, tá? Não ria, tá? É porque aqui é um não cirurgião, não médico conversando com você. Que tipo de Eu anestesia? não ri, ó, na boa. Oi? Eu, tem uma coisa que eu não faço é rir para pergunta, velho. Eu Tá trabalho bom, com eu também estudante, não. sou professor, eu trabalho É, com os pacientes, é eu isso. sempre respondo como se fosse a, é que eu também que eu falo para os meus estudantes lá. Não importa quantas vezes você já escutou essa pergunta, responda sempre como se fosse a primeira vez, porque a Exato. pessoa que está perguntando é a primeira vez que está escutando. Exato. Qual que é o tipo de anestesia que é dado nesse paciente? Esse paciente tem que ficar entubado? Como é que é isso? É anestesia geral, Anestesia geral. porque é uma cirurgia que a cirurgia ela é por videolaparoscopia, certo? Uhum, Ela ela tem aqueles faz os furinhos no abdômen para encher a cavidade abdominal de gás carbônico, é um gás inerte, então não vai ter reação com o corpo, para a gente poder ter o espaço e trabalhar. Só que uhum, quando a gente aumenta a pressão intraabdominal com gás carbônico, isso torna o trabalho respiratório muito difícil. uhum, Então, precisa dar o suporte ventilatório através do tubo. uhum. E Perfeito. por causa da pandemia, fez muita pessoa ficar com medo da cirurgia, porque associaram intubação à morte por causa Morte. da pandemia, Que né? bosta. Aí eu tenho que explicar que o contexto é diferente, uma coisa é um paciente doente, ser intubado por um médico Claro. que está no pronto-socorro, outra coisa é um paciente que não tem uma doença respiratória ser intubado por um anestesista, que é o profissional mais capacitado para intubar um paciente. Perfeito, perfeito. Ô Maurício, então assim, eu quero levar bem para o final dessa parte de risco. É, pelo que eu estou entendendo, na maioria esmagadora, se não for todas as vezes, com esses riscos mitigados, o benefício de realizar a cirurgia ele está superior ao risco de complicações e de reganho, etc. E aí você toma a decisão como cirurgião, junto com os dados clínicos do paciente, se ele deve operar ou não. É isso. Sim, isso. Perfeito. Última pergunta minha, Maurício, e depois a gente vai abrir para ver se tem alguma coisa que eu não te perguntei, é que nos últimos 2, 3 anos nós temos uma revolução no tratamento de obesidade com as semaglutidas, agora a tirzepatida, agora vem a retrotatida, os IDAs, todos aí. Você acha Uhum. que elas substituem a cirurgia bariátrica? Elas são amiguinhas da bariátrica? Eu tenho uma série de pensamentos sobre isso. Quem lê os artigos da semaglutida sabe um monte de paciente não tolera, etc. Mas eu queria sua opinião, porque isso deve estar chegando a pergunta para você, tipo assim, a profissão do Maurício vai acabar por causa dos medicamentos? Como é que é isso? A cirurgia oncológica não acabou por causa da quimioterapia e da radioterapia. A Uhum, cirurgia cardiovascular não acabou por causa das estatinas. E a uhum, cirurgia bariátrica, ela não vai acabar por causa dos medicamentos. uhum, Os medicamentos, eles são uma ferramenta a mais para o tratamento da obesidade. uhum, Ah, eles atuam muito, promovem perda de peso considerável. A tirzepatida tem perda de peso comparável à da bariátrica durante o tratamento, de 20%, uhum, com redução de apneia do sono, redução de insuficiência cardíaca associada à obesidade. Então, são medicamentos muito importantes e muito potentes, uhum, certo? Então, é, é uma revolução grande para o tratamento da obesidade. Só que a questão é, existem pacientes que não respondem aos medicamentos, fato, uhum, uhum. certo? Outra coisa, os estudos que tem para esses medicamentos são muito recentes. Sim, Até também. então, até então, nós não temos nada que comprove que após um tratamento de
X tempo, a pessoa vai ficar para sempre, ou vai ficar para sempre, não, desculpa, porque não teria para sempre, mas ficaria tanto tempo quanto a cirurgia bariátrica sem ter ganho de peso, Uhum. Uhum. certo? Ou porque aí seria, vamos lá, voltando para a analogia com o diabetes. Não tem um remédio que você dê para o diabetes que a pessoa tome por 2 anos e ela consiga ficar sem o remédio. Né? Não tem um remédio para hipertensão que a pessoa tome por 2, 3 anos e vá ficar depois sem o remédio. Né? Pode até ser que esses análogos do GLP-1, a semaglutida, a tirzepatida, que eles consigam deixar a pessoa consiga fazer um período de tratamento e ficar sem tomar medicação por um tempo, sem ter reganho. Mas a gente ainda não tem essas informações. Os estudos, até os últimos que eu vi, com a tirzepatida, falavam de 18 meses de acompanhamento. Semaglutida 2 anos e tudo. Mas assim, não tem ainda dados assim, 5 anos após o tratamento, ou se faz diferença o paciente tomar contínuo, ou se ele suspende e não toma mais nenhum deles. A cirurgia, não tem, o paciente fez, ele vai ficar com aquela cirurgia para sempre. Se você me permite esse comentário, acho que no Brasil está pior ainda, porque eu posso chegar agora no balcão da farmácia e comprar e eu usar nas coxas, né, cara? Então, assim, eu acho que você tocou num ponto aqui. Acho que nenhum episódio de obesidade alguém falou uma frase, você falou. Obesidade é uma doença crônica, recorrente, e se a gente não encarar como se fosse uma doença crônica recorrente, é muito improvável que não haverá reganho após você cortar essa medicação. É muito improvável, né? Entendendo a fisiologia. Agora, o pior agora, cara, que eu estou vendo nesse período, é porque essas medicações elas estão sendo usadas não para fins de tratamento de obesidade, mas tem muitas pessoas usando para objetivo estético. Estético, é verdade. Né? Para perder peso e para sair lá e chegar a ficar mais fininho e tal. E isso está favorecendo muito o mercado paralelo disso, Sim. né? Paralelo não, ilegal. Né? Porque a gente está agora em final de março. A autorização para importação e para venda em farmácia da tirzepatida no Brasil, ela deve começar a partir de junho. Já tem, né? A rodo aqui, né? O pessoal está usando, a princípio agora só pode usar se você tiver uma receita no seu nome para você comprar e você importar para você. Tem a porrada do microfone aqui. Para você. Agora, você importar em grande volume para vender ou aplicar em clínica, não pode. Teve uma clínica aqui na minha cidade que a Polícia Federal bateu lá, recolheu muita caneta e muito manipulado, que é outra coisa que o pessoal faz errado para tratamento da obesidade. Eles oferecem esses manipulados, sendo que o manipulado ele é individual. Não existe eu fazer o manipulado e ter na minha clínica uma dose padrão para todo mundo. Não é assim que funciona. Se eu vou usar o manipulado num paciente, eu vou prescrever aquele manipulado. O paciente vai lá, comprar e ele vai usar. Eu não vou ter um manipulado genérico na clínica para aplicar para todo mundo. E eu tenho até dificuldade de acreditar em um manipulado da semaglutida ou da tirzepatida, porque são substâncias biológicas de alta complexidade e requer também uma conservação na temperatura específica. Você acha que um laboratório de manipulação na cidade vai conseguir ter a mesma qualidade para elaborar essa substância que o laboratório fez? Difícil de se acreditar. E eu já recebi no consultório vários pacientes que chegaram dizendo que tinham feito o tratamento, mas ou alguns não tiveram respostas, outros interromperam pelo custo. E também o pessoal mete a mão nessas clínicas. Mas também teve notícia, início agora do mês, que foram apreendidos, né, pessoas com essas canetas no corpo, enroladas na barriga, tal, trazendo no corpo. É uma substância que é para ser conservada entre 2 e 8 graus Celsius. Essas canetas já destruiu. Não garantia a eficácia do medicamento. Então, as pessoas que adquirem esses medicamentos que foram transportados para o Brasil dessa forma, não tem como garantir eficácia e nem segurança. Perfeito. E eu acho que falta ainda uma coisa que a gente não comentou, que é a pessoa tolerar o medicamento, né, Maurício? Assim, eu tive uma experiência aqui com a minha irmãzinha. A minha irmã veio passar o Réveillon aqui com a gente e ela estava passando muito mal. Ela falou, a gente estava no salão de festa aqui do condomínio, ela falou, me leva para sua casa. E eu moro assim, a 200 metros, ela não estava conseguindo andar.
Cara, a minha irmã é mais velha que eu, 5 anos. Eu tive pena. Minha irmã parecia aquelas gestantes vomitando, mas vomitando em jato, assim, ó. E ela falou: olha, eu progredi a dose do jeito que o médico mandou, eu vou tentar mais um pouquinho. Depois ela falou: cara, não dá, não consigo. E nos ensaios clínicos desses inibidores de GLP-1, é claríssimo, chega de Inibidores não, 25 análogos, análogos, não é desculpa, inibidor. análogos de GLP-1, eles 25, 30% dos pacientes simplesmente não toleram os eventos adversos da droga. Então não é que ela não funciona, é porque o cara não consegue, igual opioide, esteroide anabolizante, Uhum, tem um monte de cemitério de derrotado aí que ninguém sabe onde ele está. Então, por exemplo, não é que sim. minha irmã tomou isso aqui e falhou o tratamento. Não, ela não aguentou o evento adverso. O corpo dela não foi bem, e no ensaio clínico dos Ozempic, que tem para várias diferentes aplicabilidades, diabetes, doença cardíaca, Uhum, doença renal, é igualzinho. sim. O número é meio mágico. 25, 30% dos caras falam, cara, não dá, valeu a tentativa, não consigo tolerar enjoo, náusea, né, dor gástrica e tudo, e a galera abandona. Uhum. Então tem que pensar nisso. Tem que pensar nessa tolerância do paciente, né? Como que ele vai aceitar essas medicações. Uma coisa também, né? Mas aí, se bem que a semaglutida, o Ozempic, como ele está sendo vendido na farmácia, a gente não vai pensar em medicamento adulterado, né? O problema Concordo. maior tem sido com o Mounjaro, né? Porque como teve esses problemas, né, do uso do Mounjaro aqui no Brasil, como você fala, se não tem efeito, o que sobra é o efeito colateral, né? Exato. Então, essas medicações que são adquiridas de maneira inadequada ou usadas de maneira inadequada, você não tem como garantir o efeito, mas o efeito colateral também só vai sobrar a possibilidade de efeito adverso, de efeito colateral. Isso. Maurício, tem alguma coisa que você gostaria de falar, cara? Honestamente, aquele artigo que eu te mandei mexeu comigo, sabe? Eu sou da geração, eu vou fazer 50 anos ano que vem. E eu sou de uma geração que a gente doava comida para campanhas do Nordeste para matar a fome da população. Então, assim, quando eu tinha Uhum, 10 anos, a idade da minha filha mais velha hoje, eu lembro da minha mãe falar assim: filho, nós vamos pegar isso aqui vai para um caminhão, vai para um lugar. Olha essas pessoas, as pessoas estavam magérrimas, desnutridas e tal. O cenário mudou. O cenário mudou. Hoje a gente tem um combate à obesidade. Você vai para a praia, eu vou para a praia, eu vejo crianças que não conseguem correr, que estão gordinhas, adultos, e isso está explodindo. Então, assim, a gente realmente está uhum, querendo fazer uma série de episódios para dar todas as opções, todas as uhum, ferramentas para os pacientes. Um profissional ouvir a opinião do outro. Então, pegar um cirurgião, eu quero pegar um endócrino, eu quero pegar um nutricionista, outros médicos para a gente conversar sobre esse assunto, professores de educação física, a gente já pegou aqui, sim, para a gente combater em todas as pontas. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem ou que eu não te perguntei para a gente deixar aqui reservado? sim. Ó, vou pegar até esse gancho do que você falou agora, Tá. porque a gente pensa muito como você falou, né, que antigamente mandava a comida por causa da pobreza e da fome, Uhum. certo? A fome ainda existe, tem muitas pessoas que ainda Claro. precisam, né, ter essa ajuda para conseguir comida, mas o fato é que também a população mais carente acaba, por mais contraditório que possa parecer, acaba sendo mais sujeita a ter obesidade. Uhum. Porque o ambiente mais obesogênico, digamos assim, né, os alimentos mais obesogênicos, mais geradores de obesidade, eles são os ultraprocessados, os carboidratos refinados, que são justamente os alimentos mais baratos hoje. Verdade. Uma família que tem uma renda per capita baixa, ela não tem condição de adquirir proteínas em quantidade geral para todo mundo, e aí faz o quê? O carboidrato é mais barato, né? O macarrão, o biscoito, as farinhas, os farináceos. Então, hoje você ter uma alimentação saudável, que tenha a quantidade adequada de vegetais, de proteína, de frutas, requer um investimento alto. Uhum. Então, aí vem a visão também preconceituosa de muitas pessoas, porque vê uma pessoa em condição de rua, em condição de necessidade, obesa, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, e a pessoa está pedindo dinheiro mas tem dinheiro para comer. Porque essa comida que a pessoa está comendo é de baixa qualidade. O Uhum. ambiente que essa pessoa vive, a realidade dela, não favorece o controle do peso. Tanto que a Perfeito. campanha desse ano, do Dia Mundial da Obesidade, foi mudar ambientes, mudar a realidade ao redor para que as pessoas consigam viver num ambiente que seja menos obesogênico.
E outra, alterações nutricionais na mãe vão gerar alterações epigenéticas no filho que vão aumentar o índice de obesidade. Então, uma mãe que é obesa e tem diabetes gestacional, a criança dela tem grande chance de se tornar uma criança obesa e um adulto, uma criança com obesidade e um adulto com obesidade. Perfeito. Uma pessoa que não tem acesso à nutrição também, por outro, os dois extremos. E isso foi até de uma observação que fizeram na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler a Alemanha nazista fez o bloqueio lá na Polônia, acho que foi, e que não chegou bloqueava, então não chegava alimento para lá. As mães que já estaram nesse período do bloqueio, que ficaram subnutridas nesse período, os filhos dessa geração tinham mais obesidade do que os filhos dessa mesma população pré-guerra e pós-guerra. Então, tanto para o menos quanto para o mais, essa é uma população que está mais carente, que está mais com dificuldade de obter esse tratamento mais adequado para a obesidade. Então, assim, né, o que eu gostaria assim, de deixar principal assim, é empatia, entender que não é um tratamento simples, não é uma coisa que vai resolver, né? E não julgar, não fazer julgamentos com essas pessoas, porque são pessoas que sofrem muito julgamento. E aí, Maurício, eu volto naquele ponto 1, cara, é não julgar as decisões de pessoas buscarem tratamento. Né? No SUS existe cirurgia bariátrica. Né? Então, assim, quando alguém associa Ozempic, cirurgia ou qualquer outra coisa para tratar uma doença e ela é taxada como preguiçosa, porque existe isso, cara. O cara fala assim, velho, eu não vou fazer isso não, entendeu? Ela fala, pô, é coisa de preguiçoso. Realmente, eu vou tentar a dieta pela 29ª vez e vai dar errado e ele vai ganhando peso, o risco vai subindo. E engraçado, mas aquele artigo mexeu tanto comigo. Teve uma vez que eu entrevistei o Silvio Pova Júnior, que é cardiologista, um cara maravilhoso, ele cuida de mim, e eu falei assim, Silvio, porra, com esse tanto de tecnologia que existe na cardiologia, por que ainda as mortes em cardiologia ainda são as maiores do mundo? O que a gente está errando? Ele falou, cara, a gente está sobrevivendo mais, mas tem uma série de outros problemas aqui, ambientais aqui, entre eles obesidade, óbvio que é um deles, que continuam matando do mesmo jeito, cara. Então a gente tem mais droga pro lado de cá, a gente tem cirurgia, a gente tem informação, tem estatina, tem um monte de coisa, mas o mundo tá diferente, né, cara? Então é complexo mesmo. Acho que tem que tentar mudar o ambiente e fazer um esforço coletivo para tentar ajudar essas pessoas. E quase todo mundo está susceptível a ganho de peso, né? Como você falou, a nossa genética não é. Papai do céu, quando criou a gente, ele não teve muita manha nesse termostato econômico aí. Tem alguma razão evolutiva para isso, mas tem várias teorias. Tem várias teorias que buscam justificar isso. Tem, inclusive, a teoria do gene econômico, que fala que é isso, que a gente evoluiu para economizando, tentando preservar energia. É da década de 60, essa teoria. Então, existe uma teoria evolutiva para isso. Não tem comprovação. Não acharam esse gene econômico, mas é algo que se discutia e se discute até hoje. É isso. Mas é importante ver isso e, como eu falei, né, não julgar a pessoa que vai buscar o tratamento, dar esse apoio, e entender que é um tratamento eficiente. Isso, eu me lembrei até de uma história que me impactou muito, de um paciente que eu atendi há 10 anos, mais ou menos. Não era obesidade grave, o IMC devia estar entre 35 e 40 ali, mas a pessoa tinha hipertensão, tinha diabetes, além de problema de tireoide, dores de coluna crônicas, e ainda tinha uma disfunção renal também. E a hipertensão não era aquela pressãozinha 14/10, não. Era 18/11/12 e alta. Eu pedi avaliação cardiológica, o cardiologista fez a avaliação, botou o risco, fez a avaliação certinha, bonitinha. A paciente me disse que no final da consulta, o cardiologista disse, se a senhora operar, ela vai morrer na mesa. Mas ela estava preocupada com a situação. Os tratamentos disponíveis na época ainda não tinha análogo do GLP-1, não tinha semaglutida na época, e ela estava preocupada com qualidade de vida ruim, com medicação ruim. A gente fez todo o preparo dela, a cirurgia dela foi tranquila, não teve nenhuma intercorrência. Com 6 meses,
de cirurgia, 6 meses de cirurgia, ela não estava mais tomando, não estava mais precisando tomar nem medicamento para pressão e nem para diabetes. Uhum. E não estava mais com dor de coluna. Uhum. Então, Porque de ela fato tirou ganhou a uma causa qualidade dela. de vida absurda. Uhum. Uhum. Que legal, Maurício, muito bom. Maurício, cara, muito obrigado, viu? Gostei pra caramba, era exatamente o que eu esperava colocar aqui no episódio. Eu vou explicar no início do episódio, mas quem pegou o episódio depois da abertura, a Lu não tá aqui comigo hoje porque o Pedrinho tá doente, tá vomitando, ela pediu desculpa pra Uhum. vocês. Eu Maurício, entendo a sua dor, eu entendo a preocupação com ele, mas não vou mentir que eu fiquei triste da Lucila não estar aqui também. eu também, cara, eu também. Ó, esse episódio deve ser o 106, 107. Teve duas situações em que a Lu não participou. Um foi Uhum. sobre homeopatia, que a gente entrevistou meu amigo, meu irmão, André Bach, e a outra foi com você. Mas também a gente não queria remarcar a data com você, porque a gente sabe que você é um cara ocupado, você tem seus pacientes. Eu falei, Lu, Maurício está aqui, eu estou aqui de boa. O Pedro está aqui do lado, aqui atrás com a Lu, ele está bem. E a gente achou que tocar o episódio assim mesmo. Querido Maurício, onde as pessoas podem te encontrar, cara, para pegar mais informações sobre cirurgia geral e sobre cirurgia bariátrica, para aprender mais sobre esse assunto com você? Então, online, aqui eu tenho também um canal aqui no YouTube, é o meu nome, Maurício Sarquis, e no Tá, Instagram é o mesmo nome, tá? beleza. Eu costumo falar de temas relacionados, não só a cirurgia bariátrica, mas obesidade de maneira geral. Uhum. E através desse meu contato lá no Instagram, consegue ver, eu faço algum atendimento online também, e para quem mora na região aqui do sudoeste da Bahia, e Vitória da Conquista, É isso aí. lá tem um O homem contato de para Manaus poder que marcar tá, também. o homem de Manaus que atende no sul da Bahia. É isso aí. Maurício, muito obrigado. Galera, muito obrigado. Olha só, eu não falei em momento nenhum, devia ter falado no início do episódio. Se você tem um dedo na sua mão, tudo que você tem que fazer é apertar o botão para seguir o canal do PBcast no YouTube, tá bom? Siga o canal do PBcast no YouTube. Nós estamos com 97 mil seguidores, a gente tem que bater 100 mil de qualquer jeito. Muito obrigado. Vocês me encontram no @leo_costa_pbe e aqui no canal do PBcast. Se você quer conhecer todos os cursos do Instituto de Prática Baseada em Evidência, é só no www.institutodepbe.com.br. Maurício, muito obrigado. Vale a pena, não? Eu sei disso. O Maurício é suspeito. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Beijão. Valeu, obrigado, tchau.